Olá, estamos de volta ao nosso curso de Introdução à Sexologia Forense e hoje nós vamos dar início aí ao nosso quarto módulo. Que módulo é esse, professora? O módulo que fala sobre drogas e sexualidade. Qual a relação das drogas com a sexualidade? Uma interfere na outra? Vamos entender, vamos descobrir. Então lá. O que é droga? Antes de qualquer coisa, precisamos entender o que significa droga. É toda substância que, ao entrar no organismo humano, causa alguma alteração. As substâncias psicoativas são aquelas que agem no sistema nervoso central, alterando aí seu estado normal de vigília, senso-percepção e resultando na mudança do comportamento. Algumas drogas podem levar à dependência. Então, toda substância química que entra no seu corpo e causa qualquer alteração no seu cérebro, na produção e recaptação de qualquer neurotransmissor no seu organismo como um todo, é considerado uma droga, tá? É uma substância química, é uma droga. E essa droga, algumas podem te levar à dependência, a maior parte leva à dependência. E nós temos muitos tipos de drogas. Tem aquelas que nós chamamos de drogas ilícitas, que é o que a maior parte das pessoas acham que de fato é droga. Como maconha, cocaína, crack, óxido, heroína, metanfetamina. Mas nós temos as drogas lícitas, que é que as pessoas não acham que é droga. Por que não acham que é droga? Porque já está inserido aí no ambiente social, no convívio, no dia a dia das pessoas. Então já está imergido aí na cultura o consumo, o uso e o consumo dessa substância, que é o álcool e o tabaco. Sim, o cigarrinho que você fuma é considerado uma droga. O álcool que você bebe, a cerveja que você bebe é droga também e causa alterações no comportamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dependência química é o estado de submissão física ou psicológica a respeito de uma determinada substância, resultante do quê? Da absorção periódica ou repetida da mesma. Então, a droga, ela é um consenso aí mundial que é toda substância que vai causar uma submissão do seu organismo, vai deixar seu organismo escravo dela, dependente. A pessoa, o sujeito, já não vai conseguir mais fazer as atividades do dia sem o auxílio daquela substância. Então, tudo vai ser justificativa, qualquer adversidade no caminho vai ser justificativa para o consumo daquela substância. Por exemplo, vocês devem escutar muito isso. Para eu ficar mais tranquila, eu preciso beber um pouquinho, Para a festa ficar legal, tem que ter cerveja, senão não fica, a festa não é boa, se não tiver uma bebidinha, se todo mundo não ficar loucão, porque é sexta-feira, é dia de ficar loucão, de ficar maluco. Para eu conseguir prestar mais atenção, ter mais foco, eu preciso fumar meu cigarrinho, preciso ali fumar para ter apetite, preciso fumar ali a maconha. Então tudo vai virar justificativa para o consumo daquela substância. Por que vira justificativa? Porque a pessoa que está acometida pela dependência, ela não consegue perceber o tanto que ela está já entregue aí na dependência. E ela mesmo não aceita o fato de ser vista como uma dependente, de ser uma dependente daquela substância. Ela não aceita ainda que é dependente da substância. Então, ela utiliza de subterfúgios, para consumir a substância. Sabe, a dissonância cognitiva, a pessoa ela fala uma coisa contra aquilo mesmo que ela acredita, age diferente, fala uma coisa, diz outra. Ela acredita numa coisa, leva um outro comportamento, acha que está enganando todo mundo ao redor e enganando a si mesma, Mas ela não está vendo o quão fundo que ela está indo no uso daquela substância, o quanto que a vida dela está girando em torno daquilo. Ela passa o dia e a noite pensando em como consumir, em como conseguir
e como garantir que não falte aquela substância. Porque sim, ela acredita nessa ideia fantasiosa de que ela só vai conseguir ficar bem se tiver a substância. A diferença, né, entre as dependências, então a dependência física e a dependência psicológica está na abstinência. Na dependência física aparecem sintomas intensos do transtorno. Então, por exemplo, dor de barriga, dor de dente, diarreia, dor de cabeça, aumento da temperatura corporal, dor de estômago, febre, secura da pele, rachadura na pele, descamação da pele, rachadura das unhas, perca de cabelo, alteração da pigmentação da pele, das mucosas, né? Odor alterado também, hálito alterado. Então, esses aí são os sintomas, tanto de dependência como da abstinência, que aí está mais acerca das dores que a pessoa sente. Dor de dente, as pessoas costumam reclamar muito, dor de dente, dor de barriga. Na dependência psicológica, né? A sensação de satisfação e prazer para evitar um mal-estar torna o consumo periódico. Então a pessoa acredita que sim, que para ela evitar um mal-estar, ou para ela se sentir melhor, ou para ela ter um resultado X, ela precisa da droga. Para eu conseguir fazer determinado exercício, eu preciso tomar tal substância para que aquela substância me estimule mais a ter um resultado ali satisfatório. Para eu conseguir terminar um trabalho ou conseguir um desempenho melhor no trabalho, eu preciso consumir uma substância porque ela vai me ajudar a manter o foco e ter relaxamento ao mesmo tempo, manter acordado. Para eu conseguir conviver, né, ter uma convivência social, estar perto das pessoas, tal substância vai me deixar mais relaxado, menos retraído. Então, essas crenças disfuncionais, essas ideias que não fazem sentido real, né? Porque não existe uma relação entre uma coisa e outra ali, né? Que de fato a pessoa precise, que é algo que o ser humano precise para desempenhar uma qualidade, né? Uma capacidade, que é a desenvoltura social, o trabalho, enfim, que já são capacidades humanas naturais. A pessoa acredita que precisa da substância química para fazer aquilo que é natural. Porque uma vez que ela fez que ela consumiu e teve um bom resultado, ela acredita que sempre vai ter o bom resultado. E que sempre ela vai ter aquela sensação de prazer. A questão é que a pessoa nunca mais vai ter o mesmo prazer da primeira vez que ela consumiu substância. O organismo dela vai ficando cada vez mais sensível, cada vez mais ela vai ter que consumir muito mais drogas, muito mais substância, para ter a mesma sensação que ela tinha antes, né? O mesmo resultado de antes, consumindo menos. A dependência química é um fenômeno de origem, curso e resultado, ou seja, ela surge, ela se desenvolve e como ela vai, né, terminar aí de causas biopsicossociais, tá? Então, ou seja, é um componente biológico herdado, então nós sabemos, é comprovado cientificamente, que pessoas que têm na família parentes que foram dependentes químicos, que foram usuários, abusadores de qualquer substância química, tá? Tabaco, álcool, qualquer substância química, a pessoa carrega um gene aí que ela poderá desenvolver sim uma dependência química no futuro. Ela tem um organismo sensível ao consumo de drogas. Também aí nós temos os fatores psicológicos, então questões da própria psique, né, do desenvolvimento da psicossexual desse sujeito, desenvolvimento dessa pessoa, questões relacionadas a traumas, né, criação, ambiente que ela se desenvolveu, influencia aí para a tomada de decisão em relação ao uso e consumo de drogas. O ambiente social, então ambiente também que ela se desenvolveu, amigos usuários, influências culturais, religiosas, tá? Sim, religiosas porque sim, existem ritos que durante o rito é promovido ali o consumo de algumas substâncias, sobretudo chás, por exemplo, o ayahuasca, que é o chá, o famoso Santo Daime, tá? O chá do Santo Daime. É uma substância química que causa alterações no organismo e pode sim, numa pessoa que já tem uma tendência,
né, biológica, fatores psicológicos envolvidos, sociais, aí contribuir para o desenvolvimento de uma dependência. O consumo ou a dependência de substância psicoativa não promove aí o início da vida sexual, tá? O início precoce. Então, não existe uma relação com o consumo de substância e o início precoce, mas ela está relacionada aos transtornos de sexualidade, como nós vamos ver a seguir. Então, aí nós temos alguns problemas que podem surgir pelo consumo, pelo uso e abuso e dependência de qualquer substância química. A pessoa pode ter um comportamento sexual, que nós falamos de risco, né? Que pode levá-la a ter a atividade sexual sem comprometimento com a segurança e a saúde. Então, sem uso de preservativos e qualquer outro tipo de proteção também anticoncepcional. Então, a pessoa pode estar colocando sua saúde em risco para contrair algum tipo de DST ou está gerando uma vida aí no qual ela não desejou e não planejou aí esta vida. Não escolheu o seu parceiro a quem ela gostaria de ter ou não gerar uma vida junto. Também está relacionada ao surgimento, ao desenvolvimento de transtornos como disfunção erétil, né, que é dificuldade de ter ereção e manter a ereção, ejaculação precoce, satiríase, que é o aumento do desejo sexual, mas isso não significa que é atividade sexual em si. A pessoa tem o desejo, tem até relação, mas não consegue muitas vezes atingir o orgasmo, a satisfação plena. O priapismo, que seria a ereção dolorosa, sente dor durante a ereção e sente dor para a relação sexual. Está relacionado a crimes como estupro, tanto no caso da vítima consumir como o agressor. Muitos agressores utilizam a droga durante a prática ali criminosa do estupro, né? A prática do estupro, e antes também ou depois, como um ritual. E a vítima também. Então, muitas vezes a vítima, por estar sob efeito de substância química, pode estar ali numa situação de vulnerabilidade, porque muitas vezes ela pode estar próximo de alguém mal intencionado ou pessoas que não são confiáveis e aí, enfim, ela acabar sofrendo algum tipo de violência sexual, algum tipo de abuso sexual. Assim como também agressores utilizam de substância química para doparem as vítimas e assim facilitarem ali o crime, facilitar ali o estupro. E como que a droga age no nosso organismo, né? Em que locais que ela age? Por que é tão difícil sair dela e por que as pessoas geram uma dependência? Existe todo um circuito no nosso organismo que direciona aí a ação das drogas dentro dele, né? Que faz com que a gente acabe gostando de utilizar droga, sinta muito prazer, tenha muita dopamina liberada. Dopamina é um neurotransmissor relacionado com o prazer. Tudo que nós fazemos que é gostoso, que dá aquela satisfação, é dopamina que o teu cérebro libera. Dopamina seguido aí de endorfina, que é aquela sensação relaxante, e serotonina, que dá humor, dá bom humor, né? Dá satisfação quando você faz alguma coisa que é prazerosa. Então você vai lá, come aquele chocolate gostoso, você libera dopamina, você descansa, assiste um filme que você queria muito, você libera dopamina. Emoções, sentimentos e sensações são administradas por um sistema chamado sistema límbico, que fica bem aí no centro do cérebro, no meio do cérebro, como se fosse aí na imagem, onde está faltando aí a pecinha do quebra-cabeça. Neste sistema há uma área relacionada com a sensação de prazer, como o prazer sexual e o gerado no uso de drogas. Essa área nós chamamos de circuito de recompensa cerebral.
Então, um circuito que tudo que nós fazemos vai gerar uma recompensa para nós. E essa recompensa vai dizer se aquilo foi bom ou não para nós. E se foi bom, vai ter uma recompensa positiva, um reforço positivo. A nossa tendência em voltar a fazer é muito grande, muito grande. Por isso que quando você vai lá e toma aquele sorvete que você estava com vontade, você quer tomar de novo, de novo, de novo, você experimenta uma coisa nova, você gosta, você quer experimentar de novo, de novo, de novo, porque você ativou o circuito de recompensa cerebral. O circuito começa numa área chamada área tegmentar ventral. Nós vamos ver a fotinha dela, tá? Que envia impulsos elétricos atingindo um núcleo chamado núcleo accumbens, que ele libera essa recompensa para o cérebro. A área tegmentar ventral, ela fala: "Ei, chegou droga!" Manda uma mensagem para ele. Ele vai e solta os fogos de artifício para dizer que chegou droga. Os fogos de artifício são os neurotransmissores. É a dopamina. Depois, essa dopamina, né, essa substância química que ele liberou, vai lá para uma região chamada córtex pré-frontal, que fica bem aqui na fronte. E essa seria a nossa central do juízo, né? A nossa central ali do certo e do errado, juízo crítico. E quando o nosso cérebro libera tanta dopamina com as drogas, que o nosso juiz ele simplesmente não consegue decidir nada, porque é tão prazeroso aquilo que ele se nega a decidir alguma coisa, se é certo ou que é errado. Por mais que ele saiba que é errado, mas o prazer é tão grande que ele se sucumbe ao prazer. Os neurônios que atuam nessa conversa toda, né, entre a área tegmentar ventral, entre o córtex pré-frontal e o núcleo accumbens, né, esses três, são chamados de neurônios dopaminérgicos, então os responsáveis por liberar aí dopamina. Todas as substâncias psicoativas, direta ou indiretamente, atuam no circuito de recompensa, estimulando os neurônios e aumentando a produção, liberação ou inibição da recaptação da dopamina. Então, vai atuar produzindo muito, recaptando ou até inibindo, falando, segura um pouquinho a dopamina, tá? O que, em última análise, aí aumenta muito a quantidade de dopamina numa região chamada fenda sináptica. Então, entre um neurônio e o outro, tem um espaçozinho, né? Tem um espaçozinho ali de conversa, como se fosse uma janelinha. Então, fica muita dopamina ali e o nosso cérebro fica como se estivesse intoxicado de tanta dopamina. Então, a pessoa tem dificuldade mesmo para pensar com racionalidade, sendo que ela está embebida em neurotransmissor de prazer. O tipo de substância psicoativa, ela pode ser dividida aí em depressora, estimulante e alucinógena. Cada tipo irá estimular uma determinada resposta comportamental, determinado comportamento relacionado ao tipo de droga. E inibir também o centro, nosso juízo crítico, né? Que eu falei, nosso juízo parece que ele pega folga nesse momento. Contribuindo para a prática de atos parafílicos, né, nos indivíduos já predispostos, por exemplo, né? Então, o consumo é tanto, e ele é tanta dopamina que a pessoa ela perde a noção da realidade, não importa qual substância. Ah, mas eu bebo com controle. Não. Quando você bebe, é que quem bebe, quem fuma, não percebe o quanto está imergido na dependência, o quanto que aquilo mexe com a pessoa, mas ela acha que se domina, mas já não se domina. Quem domina ela é a substância. Porque se ela precisa de uma bebida para estar mais contente, para sorrir, para ficar um pouco mais relaxada, um cigarro para ficar mais relaxado ou mais atento, uma cocaína assim para ficar mais atento e ligeiro, a substância já está dominando a pessoa e ela não se deu conta. Então ela já não se domina mais, ela não consegue mais fazer as coisas sem o uso daquilo. Então ela está submetida àquilo e já vai causando alterações no organismo como um todo, principalmente aí nas relações, né? Então a pessoa ela perde o juízo crítico, ela já fica com dificuldade de ver o que é certo, o que é errado e os problemas que estão acontecendo com ela, principalmente. Nós temos aí o desenho do cérebro, então próximo aí do bulbo, né?
cerebral aí, e perto da região do cerebelo, aí onde está a parte laranja, nós temos uma área que tem uma bolinha lilás, está escrito memória, aí é a área tegmentar ventral. Então, tudo que acontece conosco, nessa área aí é produzido uma resposta química, né? E é como se fosse uma tatuagem, fica gravado aí, tudo que acontece conosco, tudo que nós experimentamos, substâncias químicas que alteram o comportamento. Já libera uma resposta química, essa resposta vai até o núcleo accumbens, que é essa outra bolinha um pouquinho maior aí, lilás, que seria a região da recompensa, então vai liberar a dopamina necessária e falar, nossa, que coisa boa, liberou bastante. E essa área emite, né, envia essa mensagem química, essa dopamina para o restante do cérebro, principalmente a área do julgamento crítico e o comportamento emocional, que é o nosso juízo. Então, inibe, é como se essa dopamina produzida pela droga fosse lá, amarrasse e amordaçasse o juiz, falasse assim, ó, hoje vai ser a esbórnia, você não vai fazer e não vai falar nada, vai ficar quietinho. Então, você não vai decidir nada. Por isso que pessoas sob efeito de qualquer substância, elas têm algumas dificuldades aí, né? Tem alteração do comportamento, ficam mais agitadas, dificuldade para dormir, o corpo já não reage da mesma forma. Por que não reage da mesma forma? Porque o cérebro não está conseguindo mandar as mensagens adequadas, né? Para o corpo. Porque tem uma barreira ali impedindo esta comunicação. Há 3 classificações aí gerais para os tipos de drogas e sua ação no organismo, como nós falamos agora há pouco, né? Então, as drogas alucinógenas são aquelas que provocam alucinação, realmente dá uma sensação de estar sonhando acordada. A pessoa fica como, né? Tem umas visualizações, né? Umas alucinações muito fora da realidade. Dentro dessas drogas, nós temos aí a maconha, o LSD, o êxtase, o haxixe e a ayahuasca, né, que é lá o chá do Santo Daime. O LSD tem uma curiosidade, né, ele ainda desenvolve um efeito chamado efeito flashback, que é aquele efeito que depois de um tempo que a pessoa já não está mais consumindo a substância, ela pode ter a mesma reação, o mesmo efeito colateral, como se estivesse utilizando o LSD de repente. Então, ela pode ter uma alucinação de repente. Ainda, a ciência não sabe dizer exatamente o porquê esse fenômeno acontece, mas é um fenômeno, é uma droga muito perigosa. Drogas depressoras são aquelas que diminuem a atividade cerebral, deixa a pessoa mais quietinha, mais inibida, né? Desacelera. E também possui aí substâncias analgésicas e podem dar sono, como a maconha, que também entra aí, álcool. Ah, mas quando eu bebo álcool, eu fico alegre no começo do corpo mais quente. Não, isso geralmente quem não tem resistência ao álcool ainda, né? Então, se você também não tem, não vai procurar ter, porque isso vai danificar seu organismo. E com pequenas doses. Conforme a pessoa vai aumentando as doses, a tendência é diminuir a atividade cerebral e pode levar a pessoa ao coma. Então, cuidado. Solventes, ópio, heroína e morfina. E as drogas estimulantes? As drogas estimulantes é aquela que aumenta a atividade cerebral. Então, ela é o oposto da droga depressora. Ela aumenta o tempo de vigília, a pessoa fica mais tempo acordada, né? Muitas pessoas que têm que trabalhar bastante, entregar relatórios, fazem uso dessas drogas para conseguir ficar acordada. Só que com isso não estão vendo que estão prejudicando a saúde como um todo, a saúde neurológica, abrindo portas aí para o Alzheimer, para o Parkinson, doenças renais, doenças do estômago, né? Doenças intestinais, enxaqueca, doenças cardiovasculares e uma série de coisas, além de doenças pulmonares também, porque muitos consomem o tabaco aí para ficar mais ativo, né? A nicotina, o tabaco, é uma droga estimulante, deixa a pessoa mais desperta, mais focada. A atenção é reforçada e acelera o pensamento, o que leva, dependendo da quantidade, à euforia. A pessoa pode ficar muito agitada, né? Tem dificuldade para manter. Ela começa ali utilizando para conseguir manter o foco,
Mas se ela aumentar muito a quantidade, pode dar o efeito contrário, ela ficar tão agitada que ela não consegue manter o foco. E aí nesse grupo estão as anfetaminas. E aí cuidado, quem quer emagrecer, tem muitos medicamentos que dão um efeito parecido com as anfetaminas e tem que tomar muito cuidado porque afetam a sua saúde mental. Nicotina, cafeína, assim, quantas pessoas vão tomar litros e litros de café durante o dia para conseguir o quê? Conseguir dar um a mais no trabalho. Veja lá o que você está fazendo com a tua saúde. Será que vale a pena você destruir tanto assim a sua saúde por conta do trabalho, de qualquer outra coisa? Será, né? Você for, trabalho fica, não é o que a gente fala? Então, muitas pessoas acabam se destruindo, consumindo muito tabaco, né? Muito cigarro, muito café. Há quem acredita que cigarro desenvolve a vontade de tomar café ou vice-versa. Não tem nada a ver, tá bom? Então, o cigarro, ele não dá vontade de tomar café, nem o oposto. A questão é que nós aprendemos o comportamento, é um comportamento aprendido, que relaciona, ensina para o cérebro que toda vez que bebe café, tem que fumar, ou vice-versa. Porque nas empresas, a maior parte das pessoas, no momento, na hora do cafezinho, que elas param para fumar. E lá, né, outrora, quando surgiu esse comportamento, era assim, o horário do café, horário de fumar. O horário que dava uma pausa era o horário de fumar. E as pessoas passaram a fazer essa relação e o nosso cérebro aprendeu assim. Mas não que há uma substância química específica que aumente, né, ali a vontade de um ou de outro, ok? O consumo de álcool e drogas tem contribuído para o comportamento sexual de risco, como nós falamos, né? Que resulta aí no aumento dos casos de DST, gravidez, pagamento por sexo. Então, né, trocar drogas por sexo, né? Ao invés, para quem vive em estado de dependência profunda, não tem como pagar, muitas vezes oferece o sexo. Prostituição, então alimenta a prostituição e a prostituição alimenta o tráfico, né? E estupro. O consumo de drogas de forma contínua e crônica pode prejudicar a vivência da sexualidade, principalmente se a dependência já se instalou, pois todos os interesses estão voltados para o fato de conseguir e consumir a droga. O óvulo não consegue ser fecundado. Então veja, olha como é sério. Isso atrapalha os relacionamentos, porque o uso constante aí de qualquer substância química vai alterar na produção de espermatozoides, por exemplo. Né? Na produção de testosterona, vai inibir a produção de testosterona, por isso que muitos homens apresentam queda de cabelo também, tá? Perca de força física, aumento de massa corporal, mas a massa gorda, né? Aumento de gordura. Diminui a vontade sexual. Quando não, a pessoa não consegue ter, quando a pessoa consegue ter relação sexual, não consegue ejacular, diminui o tempo de ereção e aí, por conseguinte, aí não consegue, né, fecundar aí nenhum óvulo, obviamente, né? Diminui a produção de espermatozoide ou a qualidade desses espermatozoides. E também o consumo, principalmente de drogas depressoras, como por exemplo a maconha, né, em grandes quantidades, altera aí, mesmo que temporariamente, aí a produção de testosterona, né, no organismo. E fumar maconha não apenas reduz o volume de espermatozoides produzidos, como faz com que a célula masculina gaste muita energia. Então o espermatozoide gasta muita energia para tentar atingir o óvulo dentro já ali da mulher, né? Quando o espermatozoide é lançado lá no útero, então ele não consegue atingir as trompas, tá fraco, perdeu qualidade. E no caso de outras drogas, como heroína e cocaína, impede o orgasmo. Já na mulher, pode desregular o ciclo menstrual e inibir aí a produção também de óvulo, prejudicando a fertilidade. Então vejam que o consumo de substância química, ao contrário do que dizem no popular, não aumenta aí o desempenho sexual, né? Em médio e longo prazo tende a piorar o desempenho sexual.
A pessoa, dependendo da droga, por exemplo, a cocaína, a pessoa até pode ter o desejo, mas não consegue desempenhar, não consegue chegar ao orgasmo, não consegue ejacular, né? Drogas excitatórias, ela faz isso, ela até pode, a pessoa até pode ter o desejo, mas ela não consegue desempenhar a atividade sexual como ela desempenhava antes. Isso é um grande problema, né? Então não traz benefícios, por mais que as pessoas acreditam que traga benefícios, né? E eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem comigo aí até o fim desta aula, deste módulo aí sobre a relação entre drogas e sexualidade. Nos encontramos na próxima aula, no próximo módulo, né, sobre crimes sexuais. Vamos entender e compreender melhor os crimes e a legislação referente aí ao comportamento libidinoso que possa ofender, denegrir, ferir de alguma forma a liberdade e a dignidade alheia. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo, que vamos conversar, trocar ideias. Coloquem aí também o conhecimento de vocês, façam suas contribuições, que é sempre muito bem-vindo e muito interessante, só enriquece o nosso conhecimento. E até lá, grande abraço!